pessoal, sou o Daniel Mastral. Hoje nós vamos começar o bate-papo com o Daniel, respondendo algumas questões que vocês têm apresentado para mim na fanpage e no Instagram. Quem está aqui ao meu lado, como vocês já conhecem, é a Karen, é minha prima, também assessora do Ministério Guerreiros da Luz, ladeada do marido dela, o André. Antes que vocês me perguntem por que a Isabela não está aí, Daniel, porque ela não quis. A Isabela é mais tímida, quando ela aparece no Snapchat, tá bom? Então vamos às perguntas. O que temos aqui? Então vamos lá. Olá, Daniel e equipe. Gostaria de saber qual a visão do Daniel sobre como será a nossa vida após a volta de Jesus. Ficaremos no céu? A terra será restaurada e viveremos aqui? Seremos como anjos? Não teremos mais filhos? Eu sei que ele já falou sobre esse assunto em alguns vídeos, mas queria mais detalhes do que é possível desvendar. Não temos todas as informações. E é tão bom imaginar, até porque estamos tão próximos de irmos morar com Jesus. É a pergunta da Esther Ribeiro dos Santos. Ok, Esther. Tentando ser bem compacto com você, tem que assistir o vídeo Espelhos do Céu, tá aqui, nós falamos um pouquinho de como seria esse vislumbre do céu. A respeito do milênio, né, eu falo também num vídeo que é chamado Resumo do Seminário de Escatologia. Vamos colocar o link aqui também para que você possa ter a resposta mais ampla. E eu acredito que sim, nós vamos imediatamente para o céu. Né? Quando o bandido da cruz, né, conversou com Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus deu uma resposta imediata para ele. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje, não daqui 1000 anos, não daqui um tempo, você vai ficar dormindo, né? Mas é imediato. E como vai ser a vida lá? Eu posso te garantir que é uma vida em abundância, plena e absoluta. Eu estou tentando transmitir um pouco disso também no livro A História de Mitre. Aguardem. Agora a pergunta da Morgana. Boa tarde, Daniel. Gostaria de saber a sua opinião sobre o arrebatamento. Já ouvi várias pregações a respeito e a opinião de todos é unânime sobre o arrebatamento das crianças. Mas em Apocalipse 13:16 está escrito: E fez que todos grandes e pequenos, ricos e pobres, fizessem um sinal. Entendo que esses pequenos são crianças. Então isso significa que nem todas as crianças serão arrebatadas? Qual a sua visão sobre o assunto? Obrigada, abraço, que Deus continue sempre te iluminar, te dando sempre essa sabedoria tão peculiar para que você seja sempre bênçãos nas nossas vidas. Amém, Morgana. Então vejam bem, essas perguntas aqui eu não li antes, tá? Então é um bate-rebate, são respostas espontâneas. O que eu tenho para te dizer? Eu acredito sim no arrebatamento das crianças antes que comece o caos, antes que venha o derramar das taças de Deus. Há um tempo atrás eu era pré-tribulacionista, acreditava que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, período de 7 anos, dividido em duas metades, tribulação, grande tribulação. Eu acreditava nisso. Hoje eu revi os meus conceitos, fiz uma releitura, estudei mais e eu posso afirmar para vocês, nós vamos passar para a primeira etapa da tribulação, que é o período mid ou meso-tribulacionista. As crianças sim vão ser arrebatadas com toda certeza. Quando fala pequenos aqui, não quer dizer necessariamente crianças, mas são pequenos muitas vezes de entendimento, pequenos talvez dentro do seu contexto e cenário social, assim como Simão Mágico. Enganou muita gente em Samaria, do menor ao maior, não quer dizer do bebê ao velhinho, né? Do menor, né? Do iletrado ao culto, do pobre ao rico, é nesse sentido. Então as crianças são inocentes, elas vão com a gente e os bichinhos também. A pergunta do Jean Roberto de Oliveira. Bom dia, Daniel. Qual a sua visão sobre ciências noéticas? Em toda a trajetória de sua vida intelectual, você já deparou com este tema? Seja como cristão, até mesmo quando você viveu o engano naquela organização. Dizem que é prática dentro da maçonaria e é citada no livro do autor Dan Brown em O Código da Vinci. Esse é um tema complexo demais para eu sumariar isso aqui em poucas palavras, num bate-rebate. Eu teria que ser pauta para um vídeo, tá bom? Então eu não tenho como sumariar esse assunto aqui, que é bastante amplo, tá bom? Fernando Domingues, li seus livros e quero falar sobre o Guerreiros da Luz, quando você citou como a política brasileira seria no futuro e praticamente tudo que você disse está acontecendo. Minha pergunta é, a tendência é piorar a política brasileira? Infelizmente, sim. Isso significa que a política vai piorar? Significa. Sim, significa. A política brasileira tende a piorar, né, para favorecer as plataformas de governo do anticristo. Ou seja, precisa haver o caos, alguém estabelece paz no meio desse caos, e a Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. De fato, se você assistiu o vídeo Filho do Fogo, profecia cumprida, você vai ver que tudo ali que a gente relatou, de fato, está acontecendo nesse momento com a permissão de Deus. Sempre importante ressaltar isso. Ana Carla Lima, paz seja contigo.
A trilogia Quilaim foi tirada de uma realidade, não foi? De fato houve um Quilaim? Deus os abençoe. Eu aproveito o ensejo, né, de estar protegido pela blindagem da ficção e colocar muitos elementos da realidade. Sim, houve um Quilaim, né? Mas evidentemente eu não vou nominar essa pessoa nem expor melhor esse quadro. Mas o que importa é a história narrada no livro, onde o bem ele triunfa sobre o mal, mas não de uma maneira impositiva, porque às vezes a gente quer evangelizar sendo aquele crente chato, né? E quem leu a trilogia Quilaim, Néfilim e Carim, sabe que a forma, né, que o Quilaim acabou tendo um despertar foi de uma maneira muito suave, foi de uma maneira pautada e abraçada pelo amor. Então é isso que você tem que guardar do livro. Uma pergunta um pouquinho triste aqui da Rosana Gomes. Por que Deus leva quem mais amamos? Ela sepultou o bebezinho dela de 30 dias de vida faz uma semana. Pois eu lamento, viu? Realmente pela sua perda, eu sou pai e eu não consigo imaginar a sua dor, né? Então é um pesar muito grande, eu espero que eu vou estar intercedendo por você para que o Espírito Santo te conforte, para que o Espírito Santo te ilumine, te dê forças. E, sinceramente, querido, eu não tenho resposta para essa pergunta. A Bíblia diz em Deuteronômio, eu acho que é 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Tem muitas coisas que nós não temos entendimento disso aqui, mas Deus que sabe todas as coisas, que Ele é o soberano, já que tudo colabora para aqueles que amam a Deus, então existe um propósito que muitas vezes a nossa mente limitada não compreende, né? Então, por que a bala perdida acerta o inocente, por exemplo? Né? Eu vejo tragédias disso todos os dias. Eu não tenho a resposta para essa sua questão, viu, querido? Eu só peço que Deus te conforte, mas eu tenho plena certeza, isso sim eu posso te afirmar, um dia você vai reencontrar o teu filho lá na glória, viu? E vai entender o propósito de Deus nessa história. Agora a pergunta do Roger. Os vídeos que envolvem misticismo parece que chamam muito a atenção. Você citou algo quase que inédito em seus vídeos no programa Vejam Só, de que satanistas acreditam que Lúcifer reserva um reino para eles. Maçons, Illuminatis e afins acreditam nisso também. E acreditam em algo mais que está bem explícito nas mitologias e telas hollywoodianas. A briga entre os dois irmãos, Lúcifer e Jesus. São vários os filmes, as mitologias. Lúcifer e Jesus irmãos, mas Lúcifer não era um querubim. Jesus é o princípio e tudo foi criado por ele e para ele. Explica isso pra gente, Daniel. De fato, eles acreditam nisso, isso eu falo no livro Filho do Fogo, tá bom? Conto melhor essa questão do que eles chamam de inferno dos órfãos, né? E o inferno dos filhos, né? Aqueles que têm aliança com o diabo, tá no Filho do Fogo essa questão. E também falo sobre isso num vídeo, que vou pôr aqui o link também, chamado Campos de Fogo, onde nós damos um vislumbre sobre o que o satanismo acredita, quer dizer, que tipo de mentira que o diabo colocou na mente daqueles que estão o seguindo para que eles acreditem que eles vão herdar a terra, né? Então eles acreditam nisso, existem cidades subterrâneas, bunkers que estão preparados para poder abrigar mais ou menos 100 mil pessoas, são 5 grandes cidades, cada cidade com 20 mil habitantes. Eu explico melhor isso daí num vídeo chamado Campos de Fogo, tá bom? Dá uma olhada lá. E agora a pergunta de Rosana Esther Teixeira. Ela é professora de artes e de teatro. Ela pergunta como é que funciona essa questão dos filhos e das crianças, dos adolescentes, com os desenhos de TV aberta, com muitas questões espirituais, magias, enfim, inclusive com as companhias europeias viajando o mundo com esses espetáculos. Ok, eu sou pai também, eu tenho filho, e meu filho evidentemente também está exposto a esse universo, como todas as crianças também estão expostas. Não tem como você tirar o seu filho do mundo e colocar ele numa bolha, num bunker e privá-lo desse tipo de situação. Isso vai acontecer. A questão é, se um barco ele é bem estruturado, não importa o tamanho do oceano, se não entrar água dentro dele ele não afunda, mas se ele tiver uma fenda, uma brecha, vai entrar água e ele vai afundar. Então você ensina o seu caminho, você ensina ao seu filho o caminho reto, o caminho de Deus. E até quando ele estiver velhinho, ele vai estar nesse caminho. É o que diz lá em Provérbios, né?
Então, é importante você dar uma boa educação para o seu filho, explicar essas coisas, falar isso aqui é mitologia, isso daqui é lenda, isso daqui não corresponde à realidade, isso aqui é mero entretenimento, né? Sem assustar. Se você falar para uma criança de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos, isso é do demônio, pô, você vai colocar terror na criança. A criança não dorme mais, vai ter pesadelo o tempo todo, né? Então pontua. Há momento para todas as coisas. Cresceu mais? Aí você pode explicar melhor. Olha, isso daqui é uma coisa meio diabólica, é uma estratégia satânica para embotar as mentes. Inclusive o Vladimir Putin, vou colocar aqui então a matéria. Ele acabou quebrando o silêncio e falou que de fato existe um planejamento macabro para controle global e para expor a doutrina satânica, né? Olha só como é que a coisa está ficando. A pergunta de Roger sobre o milênio, figurado ou literal? Vejo até entre meus próximos que há uma grande dúvida sobre isso. Pessoalmente, tento acreditar que o diabo já foi preso quando Jesus, após dar sua vida por nós, desceu ao inferno e que ele já reina. Mas há uma passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por favor, Daniel, poderia nos orientar? Pois é, nós temos que entender muito o contexto de cada texto, né? Esse texto que você tirou é extraído no Sermão da Montanha, estava dentro de um contexto ali. A gente não pode pegar uma coisa isolada e fazer daquilo uma verdade absoluta e construir uma realidade paralela para nós, ao nosso bel prazer. A resposta para isso, mais uma vez, vai estar no vídeo nosso, resumo do seminário de escatologia, tá bom? Dá uma olhada no vídeo, a gente fala sobre milênio nesse vídeo também. Próxima pergunta, do Jeff Moreira. Oi, tudo bem? Talvez tenham perguntas mais importantes, mas lá vai. Então eu quero colocar aqui que eu escolhi a pergunta do Jeff porque muitas pessoas falaram sobre sonhos, inclusive de sonhos repetidos, enfim, então ele vai representar a maioria aqui, tá? Okay. Estes dias, de uma hora para outra, no meio do serviço, eu me lembrei que sonhei muitas vezes consecutivas. Uma situação em que eu entrava numa casa escura e continuava entrando por outros cômodos, mas não havia janela e eu não conseguia sair. Observação, sonhei com isso por muito tempo entre a minha infância e adolescência. Hoje não mais. Porém, ao lembrar disso, fiquei muito incomodado, aflito, pensei em um enjaulamento espiritual, porque li sobre isso num dos livros da Rebeca e até nos seus. Agora parece que minha ficha caiu. Isso era uma constante. O que você acha? Ok, esses sonhos recorrentes, eles têm uma origem, eles têm uma causa. Nem sempre essa causa é de cunho espiritual, tá bom? É importante a gente pontuar isso. Às vezes um trauma que você teve na infância, então ficou alguma coisa represada ali, né? E que de repente o sonho é uma maneira de trazer uma válvula de escape para sua mente, para que você encontre um certo equilíbrio emocional. Então os sonhos também têm essa função de trazer esse equilíbrio emocional. Tanto é que quando você vive uma situação traumática, o seu cérebro é seletivo, ele seleciona, ele apaga, ele deleta aquilo que é terrível. Vou pegar um exemplo, vai. Mulher teve o filho, dores de parto são horríveis, não é isso? Só que você, mulher que teve o filho, você deve lembrar, sim, doeu, mas você não vai lembrar a dor com a intensidade que ela foi. O seu cérebro é seletivo, ele guarda somente a coisa boa, né? Porque muitas vezes os sonhos, eles drenam, né, aquilo ali que nas suas emoções poderiam contaminar o seu emocional. Então nem tudo é de cunho espiritual, tem influência. Às vezes você assistiu um filme de terror e ficou impressionado, alguém te contou uma história, aquilo te impressionou, então você sonha com aquilo. Eu mesmo, escrevendo agora o livro A História de Mitri, eu sonhei com o livro, né? Eu acordava pensando no livro, eu tive pesadelos com o livro. Quando eu recebi Rastro do Oculto, eu sonhava com múmias, eu sonhava com Etemenanque, com o faraó, com tudo coisa assim, tudo do Egito, né? Com Anubis, né? Então, faz parte. Então, às vezes você está lendo um livro, assistindo um filme. Eu assisti a série Dexter, né? Quem viu a série sabe qual que é a pegada. Pô, teve noites que eu sonhei com o negócio. Então, não quer dizer necessariamente que aquilo seja um cunho espiritual. Mas eu acredito, mesmo se for espiritual, hoje, mais maduro, com 50 anos de idade, eu posso afirmar uma coisa para você, meu irmão. João 8,36, me falha a memória, estou falando tudo de cabeça aqui, tá? Diz o seguinte, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, livres, acabou, é fim. Tá? Então Moisés, embora ele foi aculturado no Egito, berço da alta magia, ele ficou 40 anos lá, ele não precisou fazer uma cura, uma libertação, espírito aprisionado, renúncias, desligamento de alma e todo esse escambau, né? Jesus ele te liberta instantaneamente. Para isso basta que você tenha fé e deposite aos pés do altar a sua petição, o seu pleito sincero diante de Deus. É isso.
Eu acho que fica até bom a gente falar um pouco também pela linha psicológica, né? Como ele sonhou isso muitas vezes na infância e adolescência, e mostra que ele ele entrava pelos cômodos, estava escuro. Isso mostra também o inconsciente dele com medo, né? De ficar sozinho, de ficar desamparado pelos pais, ou de estar numa sensação de sentimentos perigo. de rejeição, enfim, é polifatorial isso daí. Então isso também vale para as outras perguntas que falam sobre medos em sonhos, né? Então é bom sempre fazer uma avaliação psicológica do assunto. Claro, porque nem sempre. Tem sonhos que são espirituais, mas o sonho espiritual sempre traz para você algo bom, né? Então José sonhou coisas legais, né, que iam acontecer. Então a gente vê assim direções de Deus dadas em sonho, mas Deus não vai te aterrorizar no sonho, né? Então aí não vem de Deus. O diabo pode influenciar? Pode, mas a gente tem que sempre descartar as causas naturais para depois ponderar as espirituais. E 99% é natural. Agora a pergunta de Vinícius Nunes. Olá, Daniel, agradeço o espaço. Bem, são muitas perguntas aqui. Realmente, a gente tem muitas perguntas aqui. Talvez mas selecionei também a do Vinícius, porque muitas pessoas perguntaram a respeito desse tema. Umas que despertam a curiosidade, ele continua aqui, e outras que já foram respondidas em seus livros e vídeos. Outra coisa também que as pessoas que perguntaram aqui, numa grande maioria, a gente já respondeu para elas, mostrando onde que elas têm o direcionamento do vídeo ou livro que ela tem que ler, tá? Mais uma pergunta que eu tenho já faz algum tempo e que li em seu livro, vi um vídeo seu, não me recordo, que a maçonaria é um braço direito do satanismo. Minha dúvida é como isso acontece. Eu conheço pessoas que são. Também sei que lá dentro se atua como uma hierarquia. A minha dúvida é como o maçom colabora para o satanismo e como o satanismo atua através disso. Obrigado desde já e Deus te abençoe. Ok, vamos tentar sumariar isso em poucas palavras. Tudo que é de luz, é de Cristo, é luz, é claro, né? É explícito. Deus não precisa esconder nada de ninguém, não é isso? Jesus ele pregava no deserto, para as multidões, abertamente. Ele não montava ali uma seita secreta, olha, vou contar um segredo para vocês. Não. Então tudo que é de Deus é exposto à luz, porque Jesus fala, nós somos luz do mundo. E o que adianta você colocar a luz embaixo da cama, não é isso? Então, quando eu olho para a maçonaria e vejo ela numa seita secreta, né, com coisas herméticas que ninguém pode saber, inclusive nem a mulher pode saber, aliás, eu acho que é a principal estratégia da maçonaria de preservar os seus segredos, não aceitar a mulher, então fica uma coisa já estranha. Primeira reflexão, né, é uma coisa à sombra. Tem muitos pastores maçons, mais do que você imagina, muitos pastores maçons. Por quê? A maçonaria favorece, ela te dá dinheiro, ela te dá ajuda, eles realmente se ajudam muito uns aos outros. Você não vai ver maçom pobre, você não vai ver maçom passando necessidade, assim como você não vê judeu passando necessidade. São comunidades, são grupos extremamente unidos, né? Então é claro, quem entra na maçonaria não está vendo a maçonaria como algo diabólico, vai ver a maçonaria como uma sociedade discreta e não secreta, né? Então vai entrar ali para aprender e conhecer coisas, etc e tal. Só que no galgar, nesse caminhar, ele vai ser apresentado a um tal de Baphomet, que é um dos símbolos, um dos ícones da maçonaria, que é um ser zoomórfico. Você para pensar, tem cabeça de bode, seios de mulher, braços humanos, cascos de bode, é um ser zoomórfico. Então é interessante você colocar isso como um ícone, como uma referência, o zoomorfismo. Ou seja, Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, não é isso? E aí o que o diabo faz? Deforma essa imagem, cria um monstro e coloca aquele monstro como uma referência de adoração, né? Então tem muita coisa assim por trás disso, seria simplista eu falar em poucas palavras. Tem um livro de um ex-maçom, vou indicar para você. Esse livro você não acha mais em livraria, mas você encontra pela rede da internet, você acha em PDF ainda. Do Outro Lado da Luz. Dá uma olhada lá, livro chamado Do Outro Lado da Luz. Talvez você ache em sebo para comprar. Foi um ex-maçom de um grau elevado e ele conta com detalhes o que acontece lá dentro. Então é evidente, quem está na parte rasa, né, não vai colaborar com o satanismo, né? Mas que conforme vai elevando os patamares, lá no teto do negócio, aí talvez aquela pessoa possa vir a ser absorvida pela Irmandade, que é uma seita majoritária, vai passar para os Illuminatis e depois para a Irmandade, né? Vai escalonando, ou então pode ser que ela só colabore financeiramente, muitas vezes sem saber que está investindo na obra satânica ali. Mas é muito mais complexo do que isso, eu estou tentando sumariar e dar a dica do livro para você, tá bom? Do Outro Lado da Luz, vai te esclarecer. Então, vamos lá agora com a pergunta da Carla Tatiane Amorim. Boa noite.
A paz seja convosco. Gostaria de, se possível, falasse sobre religião na política. Sabemos que Deus fez de José um grande governador, mas tem o Estado sem esperanças, pois a cada dia temo pelos políticos que se dizem servos de Cristo com comportamento de anticristo. Obrigada por nos conceder os esclarecimentos de diversos assuntos. Verdadeiramente você é usado por nosso Deus para os tempos de hoje, voz do que clama no deserto. Amém. Bom, meu ponto de vista, tá bom? Política e religião não se misturam. É como água e óleo. Não se misturam. Ah, José, sei, eles vão usar José. José foi um caso isolado, foi um contexto, tá bom? Você tem que entender o momento histórico que aquilo aconteceu e que José é transformado em governador do Egito com um propósito, tá bom? Para que o povo fosse acolhido no Egito, crescesse, viesse Moisés, libertasse o povo, celebrassem a Páscoa. Na Páscoa vem Jesus, né? E entrega ali o Cordeiro, né? Que é o próprio Cristo, sem mácula, né? E aquele sangue nos cobre, nos redime. Então havia todo uma linha histórica preparada por Deus na sua onisciência para que aquele evento acontecesse. Então é um fato isolado. Você não vai ver Paulo querendo pleitear política. Você sabe que Paulo era cidadão romano, né? Ele não pleiteou entrar para o Senado romano, né? O próprio Jesus, ele não foi um libertador político. Imaginavam que ele seria um libertador político. Na verdade, ele continua libertando vidas, né? Vidas. Então essa é a pegada. Quando você não pode ser rei e sacerdote, foi a bobagem que Saul fez. Você quer ser rei, você quer ser político, mas quer ser pastor. Você vai ser um pastor medíocre e vai ser um político medíocre. Você nunca vai conseguir ser algo bom nas duas frentes, né? E evidentemente o sistema político está completamente corrompido, contaminado. Eu falei em Filho do Fogo que a bancada evangélica era alvo, hoje acabou a bancada evangélica praticamente, você vê um monte de crente envolvido em escândalos aí, então realmente a crente não se mistura com política. Agora vamos supor que você tenha uma ideologia política e você queira entrar na política como uma profissão, como ser médico, como ser engenheiro, como ser advogado, como ser motorista de ônibus. Eu quero me candidatar à política, né? É o tiririca, eu cansei de ser palhaço, vou ser político. Pronto, né? Troquei palhaço pelo político. Então eu vou, já que está tudo essa palhaçada mesmo, vou lá. Então o que acontece? Nesse sentido, eu acredito que sim, Deus ele pode te usar. Pode te usar para influenciar o meio ao seu redor, mas não nessa utopia de mudar o Brasil, de mudar o mundo, de transformar as coisas, Brasil restaurado, e agora vai, o ano da virada. Não, esquece essa bobagem, nós estamos vendo o final dos tempos e o apocalipse vai acontecer. Não vamos impedir isso. Simples assim, poderoso assim. Agora a pergunta de Eduardo Lima de Moraes. Daniel, obrigado pelo espaço. Há pouco tempo venho acompanhando seus vídeos. Estou longe das igrejas por não conseguir crer que Deus possa agir em meio a tanta sujeira. Tenho orado por você, pois tenho aprendido muito. Tenho duas perguntas. Primeira, se Jesus teve 12 apóstolos e esses deveriam seguir seus passos e fazer discípulos, creio que cada um tenha 12, assim chegando aos 144 mil. Ou seja, os escolhidos já existem. Está correto esse raciocínio? Bom, primeira questão, eu sei que a igreja está um sistema contaminado, está feio, sim que está. Se você está numa igreja séria, que seu pastor procura acertar, procura ter uma vida de santidade, viver no esteio da palavra de Deus, permaneça e honre seu líder. Se o sistema está contaminado, eu vi esses dias uma matéria de um pastor dos Estados Unidos, de uma mega igreja, gigantesca igreja, ganhava trilhões de dólares ali, né, sendo líder. Ele largou tudo, porque ele viu tanta coisa podre e montou um pequeno grupo, né? E esse pequeno grupo tem feito a diferença, né? Ele falou, hoje nós somos uma família, saiu no Gospel Prime, vou colocar aqui também a matériazinha para vocês verem, né? Então realmente eu acredito que no final dos tempos a tendência é nós voltarmos à igreja primitiva, a grupos pequenos, né? Eu mesmo tenho 90 ovelhas, 88, 90 ovelhas, tem um grupinho pequenininho, né? Então são poucos que vão fazer diferença a muitos. Agora a questão dos 144 mil que você está me perguntando é outro contexto, tá? Está lá em Apocalipse, esses 144 mil está ligado aos 144 mil descendentes de judeus que vão ficar aqui na grande tribulação para pregar aos judeus, tá bom? É um outro contexto, aí entramos na escatologia, não dá para expandir mais do que isso, eu tenho que sumariar sua resposta. Tá, outra pergunta que ele fez também, em vários momentos tenho vontade de aprender mais e mais da palavra de Deus, quero voltar ao ministério de louvor, mas fico me sentindo estranho e com medo de ser morno e vomitado. O que fazer? Minha cabeça está muito confusa. Eu entendo. Eu gravei um vídeo sobre isso, chamado Protesto à Chama que Queima a Palha.
E uma vez eu fiz essa pergunta para mim mesmo, né? Puxa vida, minhas referências estão caindo, né? O sistema, aquela pessoa que eu olhava como referência cai, tomba, se corrompe, mente, adultera. E agora, né? E aí Deus falou para mim, seja você a referência. Então, seja você a referência, meu irmão. Começa por você um trabalho, começa através da sua vida uma obra grandiosa. Você conhece a verdade? Anuncia a verdade. Esse é o toque que eu dou para você. A pergunta da Luciana Moschini. Agradeço a Deus pelo seu ministério, pela sua vida e por tudo que você faz por amor a Cristo. Minha angústia ultimamente é viver em santidade. Isso sempre acontece, não é? A pessoa peca, o espírito mostra, fica triste, pede perdão. Aí quando envolve uma pessoa, você se desculpa, fica tudo bem. Aí quando você se vê, está fazendo novamente. É no dia a dia e a maior luta. Como fazer com que o Espírito Santo se frutifique em mim? Quero muito melhorar como pessoa e não entristecê-lo. Essa é uma luta constante, essa luta contra a carne, né? É o espírito que sobrepuja a carne. Por isso que o jejum, por exemplo, até Jesus fala, certas castas só saem mediante jejum e oração. Veja o vídeo Castas da Maldade, vai explicar melhor a respeito da importância do jejum no âmbito espiritual, porque ele sobrepuja a carne, né, e ele fortalece o espírito. Então, evidentemente que essa é uma luta diária de todos nós, de buscar ter uma vida de santidade. A questão é, está recorrente no erro, está caindo toda hora no mesmo lugar, você precisa de ajuda. É importante orar em concordância, você ter um parceiro de trincheira. Você não vai ver ninguém sozinho na Bíblia, porque soldado sozinho não vence batalha. É Davi e Jonatas, Moisés e Josué, Paulo e Barnabé, Ruth e Noemi. Então muitas vezes eu com a minha esposa, nós oramos juntos em busca de força de Deus para nos capacitar a vencer as tentações, vencer os obstáculos, vencer as dificuldades, né? E aí chega um momento da sua vida que de fato Deus ele te confere essa autoridade espiritual, e só que isso não pode estabelecer jamais na sua vida uma linha de conforto, que aquele que está em pé, cuidado para que não caia, não é isso? Que vigie para que não caia. Davi chegou um momento que ele já não tinha mais batalha para fazer. Aí o que ele fez? Ele começou, caiu na tentação, fez uma bobagem. Então o maior inimigo de você todos os dias, não é o diabo não, viu? É o que está refletido no espelho. É essa a maior luta que nós temos que travar. A batalha espiritual sendo travada em nossos corações todos os dias. E mais uma vez, o segredo para isso é palavra, conheça a palavra, oração e adoração. Tá, eu vou aproveitar aqui, como eu li muitas perguntas, eu já vou fazer umas perguntas direcionadas para você, porque fica mais fácil. Daniel, você faz casamento? Embora eu possa realizar casamentos, eu sou sacerdote, não é a espinha dorsal do Ministério Guerreiros da Luz fazer casamentos. Então eu fiz alguns casamentos para amigos, são exceções, tá? Mas não, o Daniel não é casamenteiro. A outra pergunta que estão fazendo sempre aqui é assim, eu vou no seu seminário, eu posso ficar conversando com você, eu posso ter acesso a você para conversar? As pessoas acho que pensam que você se esconde, não sei qual é. Não tem nem um truque de Mr. M no seminário, né, de mastral, né, Mr. M de mastral, não tem segredo, eu não saio para um alçapão, nada dessas coisas. Eu fico ali sim, eu procuro dar atenção às pessoas, eu sou humano, né, então evidentemente como humano eu tenho as minhas limitações, então eu não consigo dar atenção a todos. Então você comprou, a Livraria Manancial vai lá no segundo intervalo, você comprou um livro meu que é uma dedicatória, eu faço dedicatória para todo mundo, eu faço ali para todo mundo dedicatória. Ah, Daniel, eu quero tirar uma foto com você de recordação, veja bem, recordação, não aquela foto que você pendura na geladeira para espantar o Pokémon, o mosquito da dengue, né? Então, como recordação, quando você tira uma foto de um aniversário de um filho, um momento que você está celebrando. Então eu tiro foto com as pessoas, sem problema, não tem estrelismo, porque a única estrela que brilha é Jesus. Agora, eu converso com as pessoas, agora não dá para dar atendimento, veja bem, cada seminário tem média 100 pessoas. Se 50 pessoas quiserem ter uma conversa comigo de atendimento, eu não vou conseguir dar conta. Levaria mais de 4 horas se cada um gastasse 5 minutos. Porém, eu também não teria condições de dar acompanhamento. Tem pastor? Procura teu pastor. Ele é o responsável espiritual pela sua vida. Ah, não tenho. Procura uma igreja, né? Para que você tenha o responsável espiritual pela sua vida. Lá no seminário a gente está passando ensinamento, tá bom? Eu vou aproveitar então e fazer uma pergunta para você, que é referente às pessoas que fazem comentários no YouTube. Elas fazem perguntas às vezes por lá e lá realmente não dá pra gente responder. Muita gente, até aprovar todos os comentários fica meio difícil. Mas me chamou a atenção uma pessoa que fez uma pergunta, que ele falou assim, que quando foi no seu seminário, eu que dei o recado, inclusive, né, que não era para gravar, não filmar, enfim, o seminário.
E ele perguntou se é porque às vezes você fala alguma coisa que foge das outras igrejas e você seria tipo perseguido, ou será que você está querendo formar uma seita por você, na verdade, falar somente a palavra de Deus, né? Não entendi muito bem, mas eu queria que você esclarecesse por que a gente não deixa filmar os seus seminários e nem gravar o áudio deles. Sim, a questão de ser perseguido, eu já não me importo, porque eu já sou perseguido, tanto pela Irmandade Satânica, quanto principalmente pela igreja. Quem era a pedra na sandália de Cristo não eram os adoradores de Baal, eram os fariseus. E o termo fariseu quer dizer os separados. Então eles eram os líderes eclesiásticos majoritários naquele tempo, eram os guardiões da lei. Estes que acusavam Jesus de ter parte com Belzebu, de ser satanista, né? Parte com Belzebu, de queriam apedrejá-lo, de chamavam dele de impostor, que incentivaram a sua crucificação. Então a minha maior luta hoje é contra esse sistema religioso corrompido, podre, sem dúvida. Né? Então eu não tenho receio disso, porque os líderes desse país, os líderes corruptos, os profissionais da fé, já conhecem o meu discurso, já conhecem perfeitamente, já me ofereceram até dinheiro para eu calar a boca. Então eu não vou me corromper, eu estou aqui para servir a Deus, não para servir a homens. Né? Então eu tenho referências como Paul Washer, como David Wilkerson, como John Piper e como tantos outros aí que continuam caminhando. São referências que eu preciso ter na minha vida, porque se eles conseguem eu também consigo. Né? Se Paulo conseguiu, eu também consigo. O Espírito é o mesmo, tá bom? Agora, por que eu não deixo gravar? Porque eu quero falar com liberdade. Num seminário presencial, eu tenho mais liberdade para falar do que em vídeo. Num vídeo, eu estou falando, daqui a pouco esse vídeo vai ter 5.000, 10.000 visualizações. Agora, num seminário, e eu não sei quem está vendo. Né? Eu não sei se é um neófito é um novo convertido, tá? Eu não sei se de repente é uma criança, ou se é uma pessoa imatura na fé, ou uma pessoa que está com a mente tão cauterizada que não vai entender aquilo. Então eu não sei para quem eu estou falando. Agora, no seminário, né, eu consigo tirar dúvidas. Então a pessoa escreve no papel, estou com uma dúvida, a gente tira a dúvida na hora, né, é mais intimista o ambiente, então eu posso falar com mais liberdade, eu dou mais detalhes, eu dou mais informações, né, nos seminários presenciais. Então por isso que eu prefiro que eu não grave, né, porque essas informações fora do contexto não vão ser compreendidas. Né? É como se eu ensinasse, falasse no seminário, por exemplo, citasse aqui para você a sequência Fibonacci, mas eu não explico como é que você calcula ela, né? Então ficaria uma coisa incompleta, né? Então as pessoas não iriam entender em vídeo. Presencialmente sim, a gente dá aula lá, é diferente. Jesus ele falava para as multidões, não é assim? Falava para as multidões, falava em parábolas, mas ele ensinou 12, ele treinou 12. E ele diz lá, Mateus, né? Mateus capítulo 10, ele está falando para os seus discípulos, o que eu te ensino ao pé do ouvido, um dia vocês vão anunciar nos telhados. Então, ao pé do ouvido. O seminário tem essa pegada, é o ensino ao pé do ouvido. E aquelas pessoas serão multiplicadores da visão, que eu tenho mais liberdade para falar. Aproveitando disso que você estava falando agora, fez essa narrativa, um mini seminário, eu quero aproveitar que algumas pessoas nos comentários acabam falando assim, poxa, Daniel, você fala metralha demais as igrejas de hoje em dia, você fala muito mal das igrejas, os seus vídeos sempre têm uma crítica falando da igreja, do sistema atual. E é engraçado, né? Porque a Bíblia, ela relata Jesus, e Jesus foi um dos maiores críticos do sistema corrompido, né? Exatamente. Então seria a mesma coisa de pegar a Bíblia e falar, não, eu vou rasgar essa parte aqui porque eu não concordo, Jesus, eu sou crítico, né? Então eu queria saber de você, o que você acha disso, né? Porque eu acho muito fácil, né? A pessoa tá de um lado da tela e fazer esse tipo de comentário sem estar vivendo na sua pele. Quando você lida muito com a igreja, você acaba vendo mais coisas. Então eu queria saber a sua opinião a respeito disso, porque se você acha necessário bater sempre nessa tecla, ou você acha melhor agora a gente não criticar mais o sistema contaminado e a gente deixar mesmo assim como é que tá e tá tudo certo. Não. Eu tô aqui para agradar a Deus, não para agradar homens. E tudo que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Os profetas sempre exortaram a igreja, exortaram o povo. Você não vai ver profeta adulando o povo, não. Tem profeta chamando o povo de escória. Você sabe o que é escória? É sobra, é estrume.
né? Então nós vemos ali o discurso dos profetas no Velho Testamento é um discurso duro. O discurso de Jesus era um discurso duro, não era um discurso maleável. Ele chamava os fariseus, que eram os líderes daquele sistema podre, raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, condutores cegos. Mais de uma vez ele falou isso, mais de uma vez. Foi lá no templo, expulsou os mercadores do templo, chutou a mesa dos cambistas. Então o que acontece? Eu preciso seguir o modelo de Cristo. Então meu modelo não é contra pessoas, mas é contra o que as pessoas estão fazendo, é contra as ações. Então contra um sistema contaminado e aculturado pela mentira, é claro que alguém que fale a verdade vai ser crucificado. Foi o que Jesus disse. Quem me seguir, tome a tua cruz. Não é pega o guarda-sol. Vocês não sabem o preço que eu pago, viu, meus irmãos? Não sabem as privações que a gente paga, as lutas que a gente paga, as humilhações que muitas vezes eu passei, né, as dificuldades, os dedos apontados, que todo mundo quer ajuda. O negócio é esse. Todo mundo quer ajuda do Daniel. O Daniel me ajuda, me aconselha, me dá um toque. Mas quem ajuda o Daniel? Quando eu preciso, sabe o que acontece? Eu tenho que dobrar o joelho, eu e minha esposa, clamar a Deus. E ele levanta quem ele determina para vir nos trazer acolhimento, trazer suporte, trazer uma oração, trazer uma provisão. Então vocês não têm ideia do preço que é falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. E pior, num sistema que cada vez mais tem menos amor. Não é assim que a Bíblia diz? No final dos tempos o amor se esfriará. E Jesus diz a frase perturbadora: haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Está faltando fé, está faltando amor. E nós temos que falar sim sobre amor, sobre fé, sobre esperança e sobre santidade. E não tem como eu isentar a parte podre disso. Eu tenho que mostrar onde está a ferida para que a ferida seja curada. Porque senão a ferida nunca vai ser curada. Então não está contente com o que eu estou falando? Muda de canal. Vai assistir um profissional da fé. Vai comprar toalha ungida, meia profético, escambau. Né? Então você escolhe. Você é produto daquilo que você come. Não é assim? Eu estou aprendendo isso nas minhas dietas. Né? Ser produto daquilo que você come. Se alimenta de lixo espiritual, você nunca vai ter a mente de Cristo. Vai ter uma lente embotada, cauterizada, entre aspas, vai ser gado, como eu falei no vídeo passado. Vai ser gado, não vai ser ovelha. Igrejas estão cheias de gado, né, de pessoas manipuladas, mas poucas são ovelhas de verdade. Qual a diferença do gado e da ovelha? A ovelha ama ao pastor, está indo lá por amor ao pastor e se fica indignada com a injustiça, porque essa é a característica do amor. Agora o gado não, o gado vai pelo interesse. O gado ele quer a cura, a prosperidade, a bênção, ele vai lá só pelo interesse, ele quer fazer um negócio com Deus, né? E ele vai lá simplesmente para ouvir o que o pastor tem a dizer, que vai acalentar o coração dele, que ele vai ter a vitória, só que sem luta. Ele vai ter a unção, só que sem santificação. Isso não existe, é utopia. Eu vou continuar meu discurso sim, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Doa a quem doer. Como diria o Zagalo, vão ter que me engolir. Agora, se não gostou, tem um botãozinho lá no canal, né? Não tem um botãozinho? É um follow. É um follow lá, você aperta o botãozinho de seguir. Pronto, hasta la vista, segue o profissional da fé, fica feliz lá. Tá bom? É isso, às vezes tem que ser, tem coisa que mexe um pouco comigo. É, eu percebi. É. Vai, tia. Agora a gente vai para outra pergunta que as pessoas acabam perguntando aqui tanto no YouTube, na fanpage, mandando e-mail. Por que você não visita igreja? A gente já fez um vídeo a respeito desse assunto, já tem. Tá? A gente vai deixar embaixo aqui. Por que o Daniel não visita igreja? Assistam. E eu acho que é mais fácil a pessoa assistir do que a gente explicar novamente, não fica redundante, fica chato. É uma coisa simples, assiste o vídeo. Veja o vídeo. Uma outra coisa que fizeram aqui na fanpage, o André até deu uma resposta um pouquinho torta. Gente, a gente também tem sangue. Né? Tem sangue aqui. Jesus batia de frente também. João Batista também. Enfim, Daniel, as pessoas que saíram da seita, enfim, e que se converteram, quais são os nomes dessas pessoas? Como se fossem, mudar alguma coisa na vida da pessoa. Vamos supor, se eu falar aqui o nome Maria, nossa, mudou muito a minha vida. Só que não muda. Sim. Mas essa resposta, algumas pessoas aqui não querem. Então, o que você tem para dizer a respeito desse assunto? Tá bom. Então isso é mera curiosidade, é especulação. Vamos criar um exemplo prático? Vamos colocar um exemplo, que com exemplo eu acho que fica mais fácil ilustrar essa situação. Eu conto em Filho do Fogo de uma personagem chamada Thalia, que segundo o satanismo era minha alma gêmea, né? Ela continua no satanismo, tá? Ela não se converteu. Vamos supor que ela tivesse se convertido. Vamos criar uma hipótese aqui. Thalia se converteu. E eu desse o nome dela, nominasse ela publicamente. Olha, o nome verdadeiro da Thalia é fulana, né? E ela é convertida hoje, é uma serva de Deus.
Sabe o que ia acontecer com a vida dessa menina? A vida dela se transformaria num perfeito inferno. Essa é a verdade. Por causa da perseguição do satanismo? Não! Por causa dos crentes que não iam dar paz para ela. Tenho certeza, eu já senti isso na minha pele, eu sei como é que é. E aí iam lá, como é que era o satanismo? Como é que matava? Como é que fazia? Onde enterrava? Você fazia o ritual mesmo? Né? O que o Daniel fazia? O que deixava de fazer? Você participava de orgia? E assim, iam encher a paciência da menina. Né? Então, para que eu vou expor uma pessoa desnecessariamente, inclusive sem autorização dela? Que aqueles que saíram pediram sigilo. Né? Nem todos que saem do satanismo têm a missão, digamos assim, ou chamado para anunciar, né, o evangelho. Nem todos. Né? Nem todos que se convertem vão ser líderes. Né? Nem todos serão líderes. Então faz parte do escopo natural das coisas. Eu não posso dar nomes, porque isso daí, mas não dá credibilidade para o livro, que se lasque, você acredita ou não acredita. Ou você acredita na Bíblia, ou você não acredita. Ou você acredita que a Bíblia diz que o mar abriu, ou você não acredita. Ou você vai tentar encontrar uma explicação científica, não tem. A fé, você simplesmente se entrega a ela. Acreditar ou não, depende do foro pessoal de cada um, vai do Espírito Santo te dirigir. Mas nomes, evidentemente, eu não vou dar, é porque eu vou criar a vida dessas pessoas no verdadeiro inferno, né? Por causa, lamentavelmente, da falta de sabedoria de muitos irmãos. Eu vejo, tem irmãos que são inconvenientes, que são chatos, né? que não tem, são sem noção, completamente sem noção. Vêm e fazem perguntas toscas. Às vezes eu encontro com alguém no meio do caminho e a pessoa pega, em vez de, qual que é o normal? Você encontrou com alguém, oi, tudo bem, Daniel? Oh, como é que você tá? Que bom te ver. Poxa, vamos fazer uma selfie e tal? Beleza. Tem gente que chega, e aí, Daniel, onde é que você tá morando, hein? Isso é pergunta, né? Ô, Daniel, quem é seu pai? Né? Então, sabe, tem gente inconveniente mesmo. Né? Então, realmente, eu transformaria a vida dessas pessoas que hoje estão libertas num verdadeiro inferno, né? Por causa da falta de sabedoria da igreja, da especulação, da fofoca e da intriga que está cheio no nosso meio, tá bom? É essa a pegada. Bom, como esse vídeo já tem 45 minutos e as pessoas reclamam também quando o vídeo é muito longo ou quando o vídeo é muito curto, então a gente vai ficar no mediano aqui. A gente vai parar essa primeira parte e a gente volta com a segunda parte do vídeo para vocês, tá bom? Isso. Obrigada. Até mais, pessoal. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que vocês têm me concedido de trazer esses breves esclarecimentos. Espero que venha trazer edificação, força e norte à sua vida, para a honra do Cordeiro. Que Deus te abençoe.